Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Como é que passaram a Páscoa? E aí? Enfiaram o pé na jaca? Comeram muito chocolate aí ontem? Como é que foi? Beleza, pessoal? Olá, Gilmara. Olá, Adelaide. Oi, Júlia. Regimara, tudo bem? Tudo ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me avisem aí pelos comentários para eu saber que está tudo ok com a transmissão. Boa. Bom dia, Fabiana. Muito bom. Maravilha. Tem um erro aqui no título da transmissão, agora que eu estou vendo aqui. Hoje não é o programa número 89, é o programa número 90. Beleza. Mas aí a gente já corrige depois lá. Tá bom, pessoal? Excelente. Hoje, aí, Gilmara perguntando se hoje eu vou ensinar vocês a falarem, a falar palavrão. Você vê que nem no título a gente escreveu palavrão, porque senão o Facebook dá um bloco na gente aqui, ele vai bloquear a gente aí por 90 dias, então não pode escrever palavrão aqui no título, acho, né? Já ouviu essa história? Então, eu, na verdade, segui o título do próprio livro, né? Então, tem um livro aqui, que é o livro A Sutil Arte de Ligar o Pip, né? Então, aqui, ó. Talvez estejam ficando cansados. Não sei se vocês já leram esse livro, ou se não leram esse livro, mas esse livro tá no top 1 best-seller aí, na prateleira de transformação pessoal. Então, é um livro do Mark Manson. Foi o Arno que há um tempo tinha me mandado aí, em tom de piada, o título, mandou um print, né, do livro aqui, A Sutil Arte de Ligar o Pip, né? Mas aí eu sou meio obsessivo, fui lá, comprei o livro, li o livro e achei que tem coisas interessantíssimas aqui nesse livro, né? Por quê? Porque no meio de uma... E dá muito a tese central dessa produção aqui do Mark Manson, que é jovem, a tese central da produção dele dá muita margem para a gente conversar sobre coisas muito importantes para a nossa vida. Porque quando a gente entra numa livraria qualquer, né? E pega... Ligando aqui. Alô? Alô? Doutorito? Isso. Aqui quem fala é Eliane, do Rio de Janeiro. Oi, Eliane, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. E aí, o que você manda? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Eliane. Feliz Páscoa pra você também. Eu e meu esposo somos seus alunos aí de todos os cursos. Ah, que bom, ótimo, maravilha. Bom receber sua ligação. Muito obrigada pela sua disponibilidade em colocar o seu conhecimento para ajudar tantas pessoas. Tá bom, obrigado. Eu que Tem agradeço. Tem ajudado muito a nós, a nossa família. Nós temos uma filhinha de 3 anos e meio. Legal. Identificamos aí os nossos temperamentos e tem ajudado bastante. Bacana, que bom, Eliane, que bom saber. Doutor Ítalo, amanhã vai ter aula de tirar dúvidas dos temperamentos, né? Isso. Acho que é amanhã. Não faltou disponibilizar um formulário para a gente identificar já tá na mão já. Já mandei lá para a equipe, já devem estar editando e botando aí para vocês responderem aí hoje. Tá bom, Eliane? Ah, tá. Porque eu falei com o pessoal do suporte e disseram que você tinha que mandar. Isso aí. São 232 entre perguntas e adjetivos para vocês irem marcando lá, né? E vai ajudar bastante a dar uma orientada, né? Mas nada substitui, na verdade, as explicações, né, que foram dadas no curso. Mas ali vai dar um guia. Vai ser bacana, né? São 232 adjetivos e perguntas para ir respondendo. E aí, no final das contas, dependendo da prevalência, vocês vão ter uma indicação, né, para onde é que está apontando o temperamento segundo o questionário, tá? Ah, ok. Porque o temperamento, de uma maneira geral, assim, que é fleumático, melancólico, a gente até já sabe o que é, mas as nuances, qual é o que predomina, exatamente, se tem a tocha ou não tem, isso aí a gente ainda está na dúvida. Beleza. Então, amanhã tem um aulão aí, a gente já tira as dúvidas que estiverem faltando. Tá bom, Helene? Tá bom. Maravilha. Tá com Deus. Obrigado pela ligação. Fica com Deus. Até amanhã. Até mais. Tá. Boa, pessoal. E aí, falando aqui só para quem chegou agora, né? Vou comentar aqui rapidamente esse livro que eu li pelo Kindle, né? Então, não tem o livro
Físico, tá só pelo Kindle. E aí, o que acontece? Esse livro, ele dá pra gente um indicativo muito interessante. Nesse mar de autoajuda que a gente se vê imerso, né? Se a gente entrar numa livraria hoje, vai lá na prateleira, ele tá na prateleira transformação pessoal, mas é a prateleira correlata, né? A prateleira da autoajuda. Se a gente pegar os livros lá, tem um grande tom, né? Tem um grande tônus ali nessa literatura de autoajuda, desde a década de 60, né, que foi quando essa coisa começa a virar um produto mesmo. Desde a década de 60, você pega todas as produções ali, né, desde Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, passando pelo Napoleão Hill, nas 48 Leis do Poder, etc. Todos eles apostam numa coisa muito interessante, que é a coisa do wishful think, né, do pensamento positivo, de você quer, você consegue, né, se eu pensar bem na coisa, se eu ficar pensando ali numa realidade, né, então vou conseguir aquilo. E aí você já planeja, você pensa em você bem-sucedido. Isso tudo são essas teorias da autoajuda, né? Você pensa em você bem-sucedido, você vai pensar em você rico, você vai pensar em você com um marido fantástico, uma mulher maravilhosa, aí você já se projeta ali com um cabelo maravilhoso que você quer conquistar em algum momento, com um corpo ideal, etc, etc. Então, entrou desde a década de 60 uma ideia do pensamento positivo como uma força estruturadora, né? Como uma força que vai estruturar as nossas realizações, uma força que vai deixar a gente bem instalado na vida. E essa ideia do pensamento positivo, ela vem sendo usada e abusada de modo exagerado, na minha opinião, de modo inadvertido por uma série de teóricos, e sobretudo agora no nosso tempo recente, por todo esse fenômeno do coach, né? Eu sou absolutamente a favor do coach, eu acho o coach uma coisa fantástica, eu gosto do mercado do coach, eu acho que tem alguns coaches maravilhosos mesmo, né? Então alguns pacientes, inclusive, eu indico para os coaches, eu acho que eles têm uma ferramenta muito poderosa na mão. No entanto, eu vejo um exagero, né, de uma certa performance de palco, com aquela coisa do você quer, você pode, você consegue, de tal modo que faz com que as pessoas olhem sobretudo para os aspectos, né, super positivos, faz com que as pessoas olhem para a projeção fantástica, para a projeção maravilhosa da sua vida, sem que antes ela tenha conseguido declarar quais são os seus pontos de tragédia, né? Quais são os seus pontos negativos. Então, esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Ele não é como a gente pensa É um livro, na verdade, o título desse livro é um título super comercial, né? É para chamar a atenção, na verdade, né? Porque o livro, o conteúdo do livro, né, em momento nenhum, ele ensina as pessoas a ligarem o tal do foda-se, como a gente fala assim, né, como a gente ouve, como a gente fala no dia a dia, né? Não é assim, não se importar com nada, não tô nem aí para nada, eu vou viver aqui e dane-se o que está acontecendo. De modo algum, o livro não comunica isso, né? Esse não é o conteúdo do livro. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é um livro que ele é escrito de modo absolutamente leve, é escrito de modo muito descontraído, ele tem palavrões no meio do livro, então eu já estou aí dizendo para vocês, né, as pessoas que são mais puritanas, que se incomodam com isso, vão se incomodar, né? Ele pinta algumas cenas assim, meio trágicas, né, meio dramáticas, assim, que a gente pode até, a pessoa mais sensível pode até se incomodar, né, com a pintura de algumas cenas ali do livro, mas no entanto, ele em momento nenhum, ele ensina ou pretende ensinar as pessoas a não se importar com a vida, né, a tanto faz como tanto fez. Pelo contrário, ele faz uma aposta contrária, né, uma aposta contrária ao pensamento positivo. Ele ensina as pessoas a lidarem com o pensamento negativo. A pessoa olhar para a própria vida e falar assim, cara, tá uma porcaria mesmo, tá uma bosta. Eu não vou chegar a ser, não vou ter muito sucesso, eu não vou ser milionário, eu não vou ter a mulher mais bonita, eu não vou ter o cara mais inteligente, eu não vou ter nada disso e tá ótimo, né? Eu não preciso disso tudo para ser feliz. Eu não preciso de todos esses fetiches, né? De todas essas projeções, de todas essas grandes coisas para ser feliz. Não. Eu posso encontrar felicidade verdadeira se eu conseguir fazer uma escolha verdadeira, né? Uma escolha bem pensada, uma escolha de quais são os meus valores verdadeiros. Né? Bem, eu tenho muito dinheiro, eu ser lindo, gostoso, maravilhoso, né? Eu tenho uma mulher... Bem, talvez esses não sejam meus valores, né? Talvez esses não sejam meus valores. E quando eu pego esses livros de autoajuda e abro esses livros de autoajuda e começo a ler, ou quando eu assisto essas palestras aí de performance de palco, né, que tem no YouTube, do pessoal lá, energético, lindo, maravilhoso, você pode, você consegue, você vai ganhar milhões, etc, etc. O que pode acontecer comigo? Eu posso, no final das contas, no médio prazo, me frustrar, né? Me frustrar. Apesar de, naquele primeiro momento, né, a autoajuda me comunicar uma certa disposição de espírito, né? Uma certa disposição de eu me sentir bem ali, né? Terminei de assistir aqui uma palestra do Tony Robbins, acabei de assistir uma palestra aqui de um desses coaches ou desses performance de palco, estou me sentindo super energético, estou me sentindo muito bem comigo mesmo. O que
que acontece com a minha vida no médio prazo? Eu de fato me transformei? Eu de fato me mudei? Eu de fato consigo viver melhor? Ou continuo sendo um frustrado, continuo sendo uma pessoa triste, continuo sendo uma pessoa que só está reclamando de tudo, né? E aí tem uma das cenas, que eu acho uma das cenas mais dramáticas que ele descreve nesse livro, dramática, não dramática, mas cenas mais cruas, né? Recheada de verdade, né? Recheada de verdade é o seguinte, ele fala que ele descreve uma cena, me parece uma cena fantasiosa, mas muito cheia de verdade ali, uma cena de que tem uma senhora de 80 anos que chega no supermercado e aí ela mostra ali o encarte da promoção pro caixa e o caixa fala, não, minha senhora, essa promoção não tem mais validade, essa promoção ela não tá mais em vigor e não vou poder dar esse desconto para a senhora. E a senhora de 80 anos, né? A senhora de 80 anos tem uma crise ali, né? A senhora de 80 anos fala, mas aqui que falta de respeito, eu sou uma senhora, na minha época não era assim, como é que você pode fazer isso comigo? Ela começa a reclamar por causa de 30 centavos. E quando no final das contas ele vai falando, que a gente já sabe, né? Ele só põe patente a percepção que a gente tem. Ela não tá falando sobre 30 centavos, ela tá falando sobre o quanto a vida dela é uma bosta, quanto a vida dela é uma porcaria. Isso ele escreveu no livro, né? Ela é uma senhora sozinha, que só se preocupa com promoção de encarte, que os filhos são os escrotos, ele escreve assim no livro, né? Os filhos são os escrotos, que não estão nem aí pra ela, não visitam ela nem na Páscoa, e tudo que ela tem para fazer é se ocupar com as malditas promoções de encarte. E quando ela chega no mercado e o caixa não valoriza o que é a vida dela, ela só sabe fazer reclamar. Então, o que ele põe como lição pra gente? Ela está fazendo escolhas muito equivocadas do que é a felicidade da vida dela, do que é o sucesso para ela. Ela está colocando o olho em coisas muito ruins. Ela não aprendeu a ligar o tal do pi, né? Que eu não vou escrever, porque eu sei que tem crianças aí assistindo a nossa transmissão. Espero que você já tenha um posto headphone a uma hora dessas, né? Mas, né, ela não conseguiu ligar o foda-se ainda. Por quê? O que seria ligar o foda-se no caso da olha, tanto faz, né, essa promoção, eu tenho que prestar atenção em outras coisas, eu tô velha mesmo, eu tô pra morrer, não me restam muitos anos de vida, eu tenho 85 anos, o que eu tenho que me focar em quê? Eu tenho que me focar em ser ágil, em ser atlética, em ter uma boa saúde? Coisa nenhuma, eu tenho que me confessar, eu tenho que ser mais sábio, eu tenho que dar bons conselhos, eu tenho que fazer caridade pros outros, são os valores da velhice, não são os valores da juventude, né, eu não vou conseguir conquistar esses valores porque já passou, né, o que ele põe no livro é o seguinte, quando a gente fica querendo desejar, né, quando a gente quer desejar essas coisas que são valores abstratos, né, como dinheiro, como sucesso, como um bom corpo, como um cabelo lindo e maravilhoso, sedoso, brilhante, etc, etc, a gente, em geral, vai tender a se frustrar. Porque a gente começa a prestar atenção em coisas, né, que não estão no nosso coração, mas que estão no marketing, estão na prateleira, estão na vitrine de outro, não estão nem no coração de outros, estão na prateleira de outros, né? Então, o que ele diz é o seguinte nesse livro, que eu acho que é uma bela de uma sacada, né? A gente, né, fica todo o tempo querendo a nossa Atlântida psicológica, né? O que é Atlântida? Atlântida é essa terra mística, perdida, que ninguém jamais achou e ninguém jamais vai achar. Bem, alguns pesquisadores dizem que até tem Atlântida de verdade, mas o fato é que a Atlântida, a gente não consegue ter muita notícia de Atlântida. Atlântida é uma terra maravilhosa, que é uma terra mítica, né? A gente tem as nossas Atlântidas psicológicas, aqueles lugares de conforto, são aqueles lugares de superação, são aqueles lugares de sucesso que jamais vão existir, porque a gente não parou para prestar atenção nas coisas que de fato importam. As coisas que de fato importam são coisas realistas, são coisas mensuráveis, né? São coisas que de fato eu tenho alguma capacidade de controlar, né? E não coisas que eu não posso controlar jamais, né? É aquilo que a gente já tratou aqui em algum programa anterior, né? O seu filho não vai poder ser o que ele quiser, não vai. Esse filho não vai ser campeão do mundo de atletismo, ele não vai ser campeão do mundo de natação, porque ele tem 1,70 m, ninguém é campeão do mundo de natação com 1,70 m, ninguém, não vai dar. Tem uma coisa ali física, insuperável, intransponível, que não está aberta para ele, não está aberta para mim, né? Tem coisas que a gente não vai alcançar, e daí? E daí? Vamos prestar atenção nas coisas que de fato a gente pode alcançar, as coisas que de fato a gente pode ser. Essas sim vão dar pra gente aquilo que a gente chama, né, de sentido da vida. Eu insisto isso em uma e outra vez, né? Quer dizer, a motivação, né, ela não é a causa, né, das atitudes, mas pelo contrário, a gente vai agindo e vai ganhando motivação ali com a coisa, né? Essas teorias de autoajuda, né? Eu penso e consigo, são teorias estúpidas, rasas, superficiais, né? Isso pode ajudar a gente no momento de depressão, no momento assim, eu preciso de alguma coisa rápida ali para tirar o cara daquele estado. Talvez funcione. Mas na vida concreta, na vida do médio prazo, né, isso não funciona em nada, né? A pessoa tem uma cosquinha ali, né? A pessoa tem um certo bem-estar, mas depois não resolve nada. Então, uma série de programas nossos aqui, as pessoas saem perplexas. Eu já vi vocês escrevendo, saem perplexas. Tomei um golpe, tomei uma surra aqui, tomei uma surra de realidade, etc. A gente aqui se opõe maximamente à tal da autoajuda, ainda que tenha algo de ajuda na coisa. É evidente que tem algo de ajuda, mas a ajuda aqui é uma ajuda mais tensa, né? Uma ajuda mais imbricada, né? Não é aquela coisa de se sentir bem, sai daqui, nossa, como eu tô me sentindo bem.
Veja, eu tô falando aqui, ó, quando chegar com 85 anos, que vai sobrar é a morte mesmo, não sobra mais nada, né? E isso é uma outra coisa que ele fala no livro, que é muito interessante, né? Admitir que a gente vai morrer e parar de se incomodar com esse tipo de situação é um grande benefício para o nosso psicológico, para o nosso espírito. É evidente, se a gente toda hora está com medo da morte, a gente não posso falar da morte, não posso pensar na morte, a gente passa a ter como valor coisas que não são valor absolutamente, coisas que vão passar, coisas transitórias, coisas que não instalam o nosso espírito na realidade mesma, né? Um outro exemplo fantástico que ele dá do livro, né? E ele já faz um deboche com as crianças também, que eu acho magnífico, né? As pessoas adoram falar que criança é criativa, criança é muito criativa, criança é muito inteligente, criança nada é criativa, né? Criança tem zero criatividade. A criança é um pensamento concreto, ela não consegue abstrair, e às vezes, por ela ser muito concreta, parece genial, mas no final das contas é o inverso da genialidade, é burrice só. Só que é claro, a gente ama aquela criaturinha, é bonitinha, né? É fofinha, é cheirosinha, tem a bochechinha, tem os cabelinhos, então aquilo ali parece muito fofo. Mas no final a gente vê, às vezes, adultos falando coisas, né, ou agindo como crianças, a gente fala, isso aqui é um idiota completo, né? Isso aqui não tem nada de criativo. Não tem nada de criativo. A criatividade é uma capacidade da abstração, uma abstração conectada à realidade, claro, mas uma capacidade de abstração. As crianças não fazem isso absolutamente, né? As crianças, elas fazem o que é o oposto do que a gente deve fazer, é se apegar a todos os detalhes e fazer um cavalo de batalha a vida. Não é isso? Essa não é a grande questão da maior parte dos pais aqui, né? Ah, eu quero tomar o meu mate na caneca azul. E aí, se você não dá caneca azul, a criança vai fazer um escarcéu, vai fazer um cavalo de batalha. Ah, não, meu filho, não tem caneca azul, não sei onde tá casa da tua avó, perdi a caneca azul tá lá no carro, a caneca azul tá lá em cima, eu não vou achar a caneca azul, vai tomar aqui na caneca, no copinho transparente, só uma madeira, sei lá. E a criança faz um cavalo de batalha, né? Aquilo ali vira, né, uma tragédia na vida da criança. Por quê? Ela tá como aquela velha de 85 anos, que os 30 centavos é a história da vida dela, né? Então a criança, ela se apega a todos os mínimos detalhes. Por quê? Porque o que está para a criança é a concretude do mundo. Essa coisa da concretude, né? Da realidade apenas instalada diante dos seus olhos. Mas não aquela capacidade própria dos seres humanos maduros, né? Que é poder abstrair, é poder formar conceitos. Quando a gente vai abstraindo e vai formando conceitos, a gente sai desse universo do império, da necessidade, da posse, né? A criança, no final das contas, é um bicho absolutamente egoísta. É um bicho absolutamente materialista. É um bicho absolutamente apegado ao hedonismo, ao seu próprio prazer, ao seu próprio, né? As coisas que ela pode conquistar, as coisas que ela tem. A minha. Só vem a nós, a vosso reino nada. Isso é o próprio do que é ser criança, né? E muitos de nós não amadurecemos. E o que acontece? Essa linha de autoajuda mais cafona, mais rasa, mais superficial, ela pega justamente aí, na imaturidade de todos nós, né? Você pode ser lindo, você pode ser rico, O que ela está fazendo? Está fazendo com que nós nos apeguemos ao nosso egoísmo, à nossa imaturidade. A incapacidade que a gente tem de abstrair e falar, certas coisas não vai dar, cara. Não vai dar. Eu não consigo. Eu, Ítalo Marcilli, hoje, com a minha idade que eu tenho, com a altura que eu tenho, com a capacidade física que eu tenho, eu não posso ser campeão olímpico de natação. Posso? Não posso. Porra, não dá. Não, Ítalo, se você pensar, né, desejar profundo, se você mentalizar, você pode. Você só não consegue porque você tem justamente essa trava psicológica. Ah, meu amigo, vai contar outra. Que trava psicológica? Eu tenho uma trava física, porra. Eu tenho 1,76 m, eu não vou ser campeão olímpico, eu tô velho, eu não consigo mais. Não tem trava psicológica nenhuma aqui. É uma realidade física. Eu não posso ser campeão olímpico de natação. Graças a Deus, vai me dar um conforto. Eu já sei. Ah, então, eu não vou treinar a minha vida para ser campeão olímpico de natação, eu vou tentar fazer alguma outra coisa que eu possa fazer. Ah, eu posso entender as pessoas? Posso. Estou estudando para isso, tenho uma certa personalidade que me autoriza. Ah, então você consegue se expressar de um certo modo? Consigo me expressar de um certo modo. Então, de repente eu consigo virar um comunicador? Ah, então eu já vou limitando, né? Essa é uma coisa que a gente fala, vira e mexe eu falo esse negócio. A maturidade é estar limitado, não tem coisa melhor no mundo que estar limitado, não tem coisa melhor no mundo que não ter todas as possibilidades. Só quem tem todas as possibilidades é criança. Todas, né? Entre muitas aspas. Né? Ter muitas possibilidades é próprio da imaturidade. Né? A maturidade é aquele momento na vida no qual a gente não pode fazer tudo, porque a gente temos uma história que pesa, uma história que nos amputa, uma história que nos impede. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então esse livro, né, a Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né, ele faz uma ode a justamente essa impossibilidade. Ou a necessidade da gente olhar para as impossibilidades. Tem certas coisas que a gente não pode. E diante dessas coisas a gente vai falar, foda-se. E vai fazer o que a gente pode fazer. Com seriedade, né? Com energia, com motivação. Aí sim, aí começa a entrar todo aquele papinho que soa como autoajuda. Mas se a gente antes não tiver feito aquele exercício de cortar, de falar foda-se para aquelas coisas que a gente não vai ser, estar feliz, estar animado com essa realidade, bem, a gente vai estar justamente indo para o caminho da infelicidade, para o caminho da desorientação, para o caminho da reclamação. A gente vira pessoas chatas, pessoas que ninguém gosta de conviver.
Né? Então, beleza, pessoal, essa é a dica. Já digo logo, hein? O livro é um livro pesado, é um livro cru, é um livro que tem um monte de palavrão, é um livro que tem umas imagens assim meio desconfortáveis, né? Que eu estou recomendando o livro, mas como o livro está em best-seller, eu achei que valia a pena comentá-lo aqui hoje, porque vem muito, né? Tem muito propósito com as coisas que a gente fala aqui. Muito bom, pessoal. É isso aí. Chegamos aqui a ao final de mais um programa. Muito obrigado pela audiência. Não deixem, criaturas amadas, de compartilhar essa live aqui, né? De compartilhar esse episódio, né? Comentem, marquem aí os seus amigos nos comentários aqui. Já estamos chegando, ou já chegamos às 2.000 curtidas aqui da nossa página, da Melhor Família do Mundo. Fantástico. Vamos crescer aí para que mais pessoas possam participar aqui conosco. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.